frase minha, né? Bem meu isso. Mas, enfim, alguém falava, esqueci agora quem é, duas pessoas falavam, uma coisa muito parecida, que dormir é um péssimo hábito. Eu concordo, a maioria de vocês talvez não concorde com isso. Meu estilo de vida, para mim, dormir é ruim porque o amanhã chega mais rápido, o que no caso, se for domingo e o amanhã for segunda-feira, é horrível, e você não faz nada dormindo, é um tempo muito improdutivo. Então, a gente é muito acostumado com essas regras de dormir 8 horas por dia e ficar 16 horas acordado. Mas 16 horas é muito pouco, assim, proporcionalmente. E aí você fica pensando, essas regras, né, são feitas para serem quebradas. E como quebrar uma regra tão tradicional na nossa sociedade, que é dormir 8 horas ou algo próximo disso, que todo mundo faz, né, 8 horas de uma vez. Ignora. Então esse rapaz, o Claudio Stamp, ele pensando nisso e baseado na experiência pessoal dele de ser velejador, velejar a longas distâncias, ele necessitava dormir pouco. Né? Ele é brasileiro, inclusive, só que filho de italiano, mora não sei aonde, mas ele estuda na Itália. E nessa época do estudo de medicina ele conseguiu juntar o amor dele da medicina com essa ideia de velejar, essa coisa. E aí ele teve uma ideia de ir para o porto de Massachusetts e juntar 3 grupos de velejadores para fazer experimentos com a privação de sono, que todo velejador de longas, de muito tempo, já faz naturalmente. Porque se você está velejando, você não pode dormir 8 horas por dia, porque o barco pode virar, sair de curso, aparecer outra coisa, são vários imprevistos. Então, velejadores dormem pouco tempo. Então ele dividiu 3 grupos de velejadores e fez testes de cognição simples, para ver o desempenho dessas pessoas. E depois desses testes de cognição, ele botou um grupo dormindo 3 horas em sequência, o outro grupo dormindo 1h30 e mais 3 cochilos de 30 minutos, e o outro grupo dormindo 30 minutos a cada 4 horas. Após um mês deles fazendo esse comportamento de sono, ele fez de novo o teste de cognição e, por incrível que pareça, o grupo que dormia 3 horas seguidas diminuiu 30% do desempenho. E o que diminuiu menos do desempenho foi o que dormia 30 minutos a cada 4 horas, diminuiu só 12% do desempenho. Então ele foi aprofundando nesse estudo dessa privação de sono e chegou a algumas conclusões. Isso acontece, essa perda de desempenho menor para quem estava dormindo mais vezes 30 minutos, porque o sono é dividido em fases. A primeira fase é o REM, né, movimento rápido dos olhos, que é importante para a memória, aprendizado e tem uma duração aproximada de 20 a 30 minutos. E o No-REM é dividido basicamente em 4 fases, são as fases de baixa atividade cerebral. Ela dura aproximadamente 90 minutos. Então, numa noite de 8 horas, a gente passa algumas vezes por esses ciclos. 90 minutos e um pit stop de REM. Só que se você, por um acaso, acordar, for despertado no REM, na baixa atividade cerebral, você acorda lerdo, devagar. Por isso que quando você vai cochilar é importante que você durma no máximo meia hora ou mais de 1h30. Se você acordar em qualquer momento entre isso, provavelmente você vai acordar lerdo, né? Mais devagar, porque o seu cérebro não vai estar preparado para acordar. E aí esse Claudio Stamp, ele escreveu um livro, ele chama Why We Snap, que ele fala sobre essa teoria do sono polifásico. Ele é o maior pesquisador desse sono polifásico no mundo. O que ele fala? Ele fala algumas coisas, né? Que o relógio biológico interno humano ideal é de 31 horas e não de 24 horas. O que é interessante, né? Tipo, já é uma coisa, um diferencial para a gente pensar nisso. 86% dos mamíferos não dormem 8 horas seguidas. Seu gato dorme o tempo todo, cachorro, a maioria dos mamíferos não dorme 8 horas seguidas, dorme em intervalos de tempo durante o dia. E provavelmente nossos antepassados também não, porque estavam constantemente fugindo de predador, preparando fogo, e, enfim, eles tinham essa necessidade de dormir em vários períodos do dia e não 8 horas seguidas. Só que a gente, com o tempo, passamos a dormir 8 horas por dia e tomamos isso como regra. Então, os tipos de sono existentes. O monofásico, que é o comum, são 8 horas seguidas de sono, com ciclos. A fase vermelha é a fase de baixa atividade cerebral e a verde é o REM, que é o sono, o principal sono, que é a fase que a gente sonha, é a fase que a gente descansa mais.
Aí tem a siesta, que é dormindo aproximadamente 6 horas com um sono no meio do dia. E os sonos polifásicos propriamente ditos, que são 3 tipos basicamente. É o Everyman, no caso aqui com 3 ou 4 sonecas, então ele dorme 3 horas seguidas e durante 3 períodos do dia ele dorme 20 minutos. Everyman com 4 sonecas, a mesma coisa, 1h30 seguida e mais 4 sonecas pelo dia. E o interessante é que a soneca é só o sono REM. O seu corpo se habitua a entrar rapidamente nesse REM. Então você se recupera e consegue render bem enquanto você está acordado, sem cansaço físico, sem perda de memória, nada. Overman é um outro tipo, que você dorme 2 horas só no dia, espalhado em 6 cochilos de 20 minutos. E o Dimaxion, que são 4 cochilos só de meia hora, ou seja, você dorme 2 horas por dia ao invés de 8 e mantém todas as suas habilidades de memória, de tudo. Quem pratica ou quem praticou, eu já testei, eu vou falar um pouco da minha experiência, bebês, velejadores solos, Força Aérea Italiana e esses todos famosos, Napoleão, Thomas Jefferson, Da Vinci, esse pessoal todo praticava sono polifásico. Como começar? Algumas dicas. O principal é a motivação. Você tem que ter uma motivação muito grande que não seja simplesmente eu preciso ter mais tempo na minha vida, porque senão você não consegue acostumar com a rotina. Você deve fazer um to-do list imenso, porque é importante que você tenha coisas para fazer enquanto você está no período de adaptação, que é o primordial, que são as primeiras 2 semanas, que é o mais desgastante para o corpo. Depois dessas 2 primeiras semanas, que é o tempo médio de adaptação, você fica normalmente. Flexibilidade é importante. Todo mundo acha que vê essa história e fala que tem que ser certinho. Não, você pode ter um período acordado um pouco maior e tal. O importante é você cumprir os seus cochilos. Se você está muito cansado por um acaso, em vez de você dormir, em vez de meia hora, dormir 1 hora, adiciona um cochilo. O que aconteceu? Enfim, eu vou continuar porque senão vai dar um problema. Pam. Fala aí, né? O terceiro dia é o dia crucial. Não tem problema. O terceiro dia é o dia crucial. O terceiro dia é o dia que você provavelmente mais vai sentir os efeitos, porque no começo você não sente nada. O terceiro dia é o primeiro dia que você fica realmente cansado e sente os efeitos da privação de sono. E principalmente nos 3 primeiros dias é aconselhável que você fique longe de TV, livro, computador, essas coisas, porque é o pior, que é o que te dá mais sono, né? Se você está sentindo sono, você fica em pé, você tem que fazer atividades meio que de garagem mesmo, assim, né? De concerto de garagem. Apareceu. Chegou aqui. Apareceu? Chegou. Aí da minha experiência, os sonhos. Eu fiz uma experiência de uma semana e meia fazendo isso, até para falar para vocês. Os sonhos se tornam intensos. Porque você só dorme a fase que você lembra do sonho. Então você dorme meia hora, você lembra do seu sonho e você tem uma consciência do seu sonho, que é muito interessante. Você sabe que você está sonhando, mas é muito real. O primeiro sonho que eu tive, eu juro, eu parei no meio do sonho e falei assim, eu preciso abrir o olho porque eu estava fazendo uma besteira no trânsito na hora. Eu falei, eu preciso abrir o olho porque se eu estiver fazendo essa besteira no trânsito e eu estiver acordado, eu estou enrolado. Então, opa, estou dormindo, continuei, sabe? É muito intenso. E é isso, assim. Então a experiência das pessoas em geral, eles são muito intensos. E é isso, alguns links depois quem quiser pegar para se informar um pouco mais, esses são os mais interessantes. Obrigado e depois a gente conversa mais, porque já estourei o tempo bastante.